Então, muito bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos então dar continuidade e conclusão à nossa carta de Paulo aos Efésios, uma carta maravilhosa, assim como são todas as demais cartas, mas esta temos vindo a estudar, tem trazido rico ensino para a nossa vida, boa teologia, boa doutrina e boa prática. É isto que a palavra de Deus faz. Não só nos ensinar acerca de questões doutrinárias, estabelecer doutrina, mas também ajudar a aplicar essa doutrina à vida. Que às vezes a dificuldade é essa, é saber como olhar para o ensinamento de Deus e agora como vivê-lo na nossa própria vida. Vamos então abrir a nossa Bíblia, aqueles que tiverem Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 10. E vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Para os meninos que estão a apontar, Efésios 6, do 10 ao 24. E o título é A Batalha da Nossa Vida. E diz então assim a palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isto que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar novamente. Amado Deus e Pai, nós mais uma vez te pedimos a tua bênção, Senhor, para este tempo que vamos estar aqui diante da tua palavra, para que tu nos ensines, nos corrijas, nos exortes, nos consoles, mediante a tua palavra e a ação do teu Santo Espírito, Senhor. Vem ser com cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a aprender mais e mais de Ti e da Tua vontade para a nossa vida. Sê connosco, ó Deus, neste tempo que aqui vamos estar. No nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. Amém. Vamos só fazer um pequeno resumo. Estamos a chegar ao fim, chegamos à conclusão da carta. Então vimos no capítulo 1, 2 e 3 bases teológicas. São os estabelecimentos, os fundamentos da doutrina. Capítulo 1, 2 e 3 fala acerca da eleição de Deus, da vontade de Deus em salvar um povo e salvá-lo por meio de Jesus Cristo. E esse povo salvo seria habitado, selado com o Santo Espírito da promessa. Vemos também no capítulo 2 que Paulo retrata o nosso estado, não é do descrente, o nosso, quando nós ainda não tínhamos Cristo, que estávamos dominados pela nossa carne, pelo mundo, por Satanás. E que Deus, em Jesus Cristo, interveio a nosso favor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos salvou.
E salvou-nos não por meio das obras, não por meio da nossa piedade, da nossa justiça, mas por meio da fé em Jesus Cristo. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Paulo falou também que agora nós, os salvos, fazemos parte de um único corpo, onde já não há judeus e gentios, mas judeus e gentios formam um novo homem em Cristo Jesus. Foram reconciliados com Deus e reconciliados um com o outro. Vimos também no capítulo 3, Paulo a falar deste mistério que era a Igreja, que estava oculto desde os séculos passados. Deus não tinha revelado a ninguém o seu plano de redimir um povo mediante o seu próprio Filho. E esse povo chamar-se-ia a sua Igreja, a sua família, adotados pela fé, chamados para serem habitantes do reino de Deus. E depois, a partir do capítulo 4, então, vemos a parte prática. Uma vez que somos um em Cristo, que fomos unidos, então nós devemos andar em unidade. Em tudo aquilo que depender de nós, nós buscamos diligentemente a unidade uns com os outros, porque Deus é um, porque a Igreja é uma, porque a fé é uma, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Então nós unamos em unidade. Também Paulo ensinou-nos que agora, com a ascensão de Cristo, com a vitória de Cristo, Ele concedeu dons aos homens para que a Igreja fosse capacitada, fosse alicerçada e fosse instruída mediante os dons que Ele deu aos homens. Vimos também, ainda no capítulo 4 de Efésios, começa as exortações à santidade. Nós agora somos um novo homem. E como novo homem, nós temos um novo caminhar, um novo andar. Já não somos mais o velho homem. Aliás, nós temos o velho homem, mas já temos também e somos um novo homem. Então a nossa vida tem que mudar. E depois Paulo, capítulo 4 e 5, vai falar de muitas áreas que nós temos que mudar. Acerca da sexualidade, da impureza. Já não andamos como os gentios. Já não andamos como aqueles que não conhecem a Deus. Até nos próprios relacionamentos familiares e laborais, a nossa vida muda. O marido ama a esposa como Cristo amou a Igreja. A esposa submete-se ao marido como a Igreja se submete a Cristo. O filho é obediente ao pai, honra o pai e a mãe. Os pais zelam para que o filho caminhe na palavra do Senhor e aprenda na instrução do Senhor. O servo trabalha já não somente para ganhar o seu dinheiro mensal, mas agora trabalha para agradar o seu Senhor, zelando pelo seu patrão, fazendo o melhor quando ele está a ver e quando ele não vê. O patrão trata o seu funcionário de uma maneira honrosa, sabendo que também ele tem um Senhor no céu. Tudo muda com Cristo. A vida muda com Cristo. Já não somos mais os mesmos. Fomos resgatados das trevas para a luz. Agora não somos mais os mesmos. Então Paulo conclui a sua carta no versículo 10, agora com exortações para todos os crentes, para a sua vida em geral. E ele divide do 10 ao 20, temos aqui 3 porções. A primeira delas é a força espiritual para um inimigo espiritual. Força espiritual para um inimigo espiritual. A segunda são armas espirituais para uma batalha espiritual. E a terceira é um pedido de um veterano de guerra. Perdemos no versículo 19 e 20. Então vamos começar e olhar para o versículo 10. Diz, quanto ao mais, ou finalmente, significa que Paulo está a concluir e vai dar as suas exortações, os seus mandamentos finais. E qual é esta recomendação, este mandamento? Sede fortalecidos. Não é fortalecei-vos a vocês mesmos. Não é a ideia de eu vou exercitar-me para ganhar força, mas é buscar a força em alguém. Sede fortalecidos no
Senhor. A força para ganhar uma batalha não é nossa. Este é o primeiro ponto que nós temos que ter bem assente. A nossa força vem do Senhor. Esta força do seu poder, como ele já falou em 1,19, em 3,20. O crente, o cristão, agora vai militar, vai marchar, mas não é na sua própria força. Não é no seu próprio fortalecimento, mas na força que ele vai buscar ao Senhor. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmão, as forças do mal já estão vencidas, mas nós ainda temos que lutar. 6 de junho de 1944, as forças aliadas entraram pelas praias da Normandia, chamado Dia D. E a força militar que entrou pelas praias da Normandia adentro para tirar os nazis dos territórios que eles haviam conquistado na Europa, a força foi tal que pode-se dizer que naquele dia o nazismo perdeu. Porque a sua vitória, a vitória dos aliados já era real. Eles já tinham ganho. Porém, a guerra só foi realmente ganha um ano depois. Nesse espaço de tempo, os soldados que entraram pelas praias da Normandia, apesar de tecnicamente já estar ganho, eles tiveram que continuar a lutar, a batalhar. Tiveram que continuar a marchar para tornar aquela vitória real. Da mesma forma, irmãos, nós já temos a vitória em Cristo Jesus. Cristo já venceu Satanás, já venceu as forças do mal. Mas esta vitória ela ainda não se consumou na história. E agora ainda há uma batalha para travar. Ainda há uma luta para travar. E nós somos chamados a travá-la. Nós somos chamados a travá-la. Apesar da vitória estar garantida, de Cristo já ter vencido, ainda existe uma batalha. Um exemplo mais recente. Bayern de Munique-Barcelona. Aos 89 minutos, Filipe Coutinho marca o 8-2 do Bayern de Munique. O Bayern de Munique já tinha ganho. Aos 89, o jogo estava ganho. Isso significou que os jogadores alemães podiam sair do campo e ir para o balneário? Era. Não. Eles tiveram que acabar o jogo, tiveram que continuar a lutar, continuar a jogar até o apito final. Apesar das vitórias já estar garantida. E a mesma coisa se passa connosco. Por isso, Paulo nos exorta a buscar a força e o poder que vem do Senhor. E ele diz ainda, no verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, Paulo está a dizer para nós buscarmos força no Senhor e para nos revestirmos de toda a armadura. E a palavra toda é importante. Não é alguma armadura, não são algumas peças. Imaginem um soldado ir para a guerra todo equipado e descalço. Ou com botas, mas sem arma. Ou com arma e botas, mas sem capacete. Ou sem rádio para comunicação. Ele não estava devidamente preparado para a batalha que ia travar. Da mesma forma, nós temos que ser revestidos de toda a armadura, de todo o conjunto que Deus nos oferece e que nós já vamos ver daqui a pouco. Para quê? Para ficarmos firmes. Expressão usada 3 vezes aqui. Firmes, inabaláveis. Alguém que não se demove, que não recua, que não anda para trás. E o que temos visto, infelizmente, é que muitas vezes nós recuamos. Porquê? Porque não fazemos uso de todos os recursos que Deus nos dá para travar esta batalha. E Paulo então continua e diz, porque a nossa luta, e ele vai explicar, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ou seja, a nossa luta, a batalha das nossas vidas, não é contra seres humanos, mas contra o inimigo espiritual.
Esta é a nossa grande luta. Um inimigo espiritual contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. São estes os nossos inimigos. São estes aqueles que nos vão fazer frente. Nós pensamos, mas não são os homens que se opõem a nós? Mas lembremos, os homens são agentes, são soldados de um outro exército, do exército do mal. O descrente, ele não está em campo neutro. Aquele que não luta por Cristo e na batalha de Cristo, luta no campo inimigo, nas forças inimigas. E há algumas coisas aqui que eu quero destacar rapidamente, irmãos. Estas forças do mal são o diabo e os seus demónios. E 5 coisas que eu quero destacar rapidamente. Em primeiro lugar, não devemos subestimar. O diabo não existe. O diabo é um mito. O diabo é um ser criado para assustar, para que as pessoas tenham algum medo. Não, irmãos, o diabo existe e ele é poderoso. Ele é mais inteligente do que qualquer um de nós aqui. Sabem há quanto tempo ele estuda a raça humana? Há milhares de anos. Há milhares de anos. Que ele convive com a raça humana e estuda e conhece bem as fraquezas de cada um de nós. Não nos iludamos a pensar que o diabo é um serzinho que está ali coitadinho. Nem é um ser mitológico. Ele é muito superior a nós, muito mais poderoso do que nós, muito mais inteligente do que nós. E é contra este inimigo que nós vamos ter que lutar. Por outro lado, não devemos superestimar, ou seja, valorizar também o diabo, que também acontece. Há pessoas que falam mais no diabo e nos demónios do que em Deus. Qualquer coisa é o diabo, qualquer coisa é os demónios. Parece que as pessoas não têm pecado. Então, olhamos para o diabo como uma força terrível e isto também é um erro. O diabo e Deus não são a mesma coisa, não são as mesmas forças. Não há este tipo de dualismo onde está Deus, o bem, e o diabo, o mal, e as duas forças se embatem numa batalha cosmológica ou cósmica, onde nenhum pode vencer, são duas forças iguais. Não é isto que acontece. Deus é Deus e Satanás, o diabo, é um ser criado por Deus, subjugado a Deus, totalmente incapaz diante de Deus. Também devemos lembrar que ele é um inimigo organizado. Reparem, nós não devemos criar aqui castas de demónios, não é nada disso, mas o meio neopentecostal é que gosta muito de fazer essas coisas, criar castas de demónios, e demónio para isto, demónio para aquilo. A Bíblia não ensina isso. Ensina, e parece haver, sim, uma hierarquia de organização do mundo espiritual do mal. Ele é organizado. Ele é um inimigo maligno. O seu intento é destruir, é matar. Reparem os nomes que ele tem: destruidor, assassino, ladrão, mentiroso, dragão, serpente. É contra este inimigo que nós lutamos. E ele é astuto, muito astuto. Reparem o que é que Paulo diz: a nossa luta é ficarmos firmes contra as ciladas, os estratagemas, as artimanhas do diabo. As forças do mal agem pessoalmente e de forma personalizada para cada um de nós. Há uma criatura do livro do Stephen King, do It, chamado Pennywise. É um palhaço. Normalmente ele aparece como um palhaço que serve para atrair as crianças. O filme é de terror. Serve para atrair as crianças com a sua beleza, com o palhacinho, com os balõezinhos, e depois assusta-as com o medo que a criança tem e come. E com os adultos ele funciona da mesma maneira. Ele atormenta cada adulto com o seu medo. Ele age de maneira personalizada com cada um de nós. E este é um retrato de como Satanás também age na vida de cada um de nós.
Não pensemos que Ele vai lançar a mesma armadilha para todos nós que aqui estamos. Não. A cada um individualmente, Ele conhece as vossas fraquezas, as vossas debilidades, os vossos pecados, os vossos medos. Ele conhece cada um de vocês e vai usar cada aspecto da vossa vida, pessoalmente, para vos fazer cair. E lês tudo. Então Paulo, para concluir esta secção, ele diz no versículo 13: portanto, ou seja, uma vez que este inimigo é poderoso, que ele é astuto, que ele está contra nós, portanto, tomai toda, mais uma vez, toda a armadura, não partes dela, mas toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Irmãos, o dia mau, todos os dias em algum aspecto são maus, mas todos nós reconhecemos que há dias verdadeiramente maus na nossa vida. Dias onde coisas acontecem e nós estamos muito mais fragilizados, muito mais debilitados. A nossa guarda está em baixo. A nossa força é pouca, é curta. E neste dia mau, toda a armadura de Deus deve ser vestida para resistirmos e permanecermos inabaláveis, firmes diante do inimigo. Tomai toda a armadura de Deus. E Paulo encoraja aqui dizendo: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Há aqui uma promessa de permanecer inabalável quando tomamos toda a armadura de Deus. Calvino diz assim: perigo nenhum prevalecerá onde prevalece o poder de Deus, nem fracassará em meio à jornada aquele que estiver devidamente armado para lutar contra Satanás. Mas é preciso vestir a armadura. É preciso ser fortalecido por Deus. E a segunda parte, do 14 ao 18, Paulo então agora vai falar desta armadura. E pela terceira vez então ele diz: estai, pois, firmes. Firmes. Verso 14. Fiquem firmes. E agora, como é que nós ficamos firmes? E agora vem uma série de características que vão mostrar como é que podemos manter ou permanecer firmes nesta batalha espiritual. A primeira delas, e Paulo usa aqui, do verso 14 até ao verso 17, 6 aspectos de uma armadura. Dá a ideia que ele uniu ideias do soldado romano. Lembram-se, Paulo estava preso em Roma, preso a um soldado, e provavelmente a imagem do soldado que ele tinha ao lado inspirou a ilustrar esta batalha com características daquele soldado, daquele armamento. Mas também ele usou figuras que estão no Antigo Testamento, principalmente em Isaías, e as duas coisas se misturam. E ele diz então: primeiro, cingi-vos com a verdade. Cingi-vos com a verdade. Cingir é pôr um cinto. Os homens tinham uma espécie de túnica e o cinto, ele vem atar todas as coisas. Vem apertar, assim como agora eu tenho um cinto para segurar as minhas calças. O cinto é aquilo que vai apertar as pontas soltas. E o nosso cinto é a verdade. Que verdade? De duas maneiras. A verdade revelada em Jesus Cristo, a verdade de Deus, do Evangelho. É esta verdade que nós nos amarramos com ela, mas é a verdade de uma vida íntegra diante de Deus, de uma vida sincera diante de Deus. Se Isaías 11:5 diz: a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O segundo aspecto é a couraça da justiça. A couraça protegia o peito e as costas, os órgãos vitais. Por isso é como um colete de forças hoje. Ele protege o colete de forças, não. Colete à prova de bala, perdão. Protege os órgãos vitais. Coração, estômago, pulmões, rins, fígado. Toda esta zona aqui.
E o que é que nos protege a nós? É exatamente a justiça. Vestindo-vos da couraça da justiça. Que justiça? Primeiro, a justiça de Cristo. A justiça alcançada em Cristo Jesus. E é isto que nos protege muitas vezes dos ataques do inimigo. É saber que a nossa justiça não é nossa, mas é conquistada por Cristo na cruz. Como diz Paulo em Romanos 8, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo, Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É esta a justiça com que nós nos vestimos. Mas também é a justiça de uma vida moralmente agradável a Deus. Uma vida de obediência. Uma vida que segue os preceitos do Senhor. Também é esta justiça com que nós nos vestimos. Conforme está Efésios 4:24, diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em quê? Em justiça e retidão. A maneira como nós andamos, como nós vivemos, como nós nos comportamos, é uma couraça contra os ataques do inimigo. E também calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. Verso 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. As cáligas, que era o tipo de sandália ou meia bota do soldado, era com um couro muito forte, muito resistente na sola, que permitia correr depressa, sem se magoar nas pedras, nos paus do caminho. Dava mais velocidade ao exército. E estas sandálias tinham, ou este calçado tinha uma particularidade. Ele era por baixo revestido de pontas de ferro, para criar tração. Quando o inimigo investia, os pés não escorregavam para trás, mas permanecia inabalável. E Paulo está a dizer, os vossos pés devem ser calçados com a preparação ou a prontidão, que também é uma tradução possível, a prontidão do Evangelho. Uma das nossas defesas, da nossa proteção contra o inimigo, é exatamente a preparação e a prontidão para pregar e anunciar o Evangelho da paz. Estamos em guerra, mas anunciamos o Evangelho da paz. Como diz Isaías, conformosos sobre os montes são os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Agora, posto este primeiro conjunto, de quê? Vamos lá. Conjunto de quê? Cinto, couraça e sapatos, ou calçado. Agora vem um segundo conjunto que é mais de armamentos, já específico. Primeiro, um escudo. Um escudo que media mais de 1 metro de altura e 75 de largura. Era quase uma porta, literalmente. Mas aquele escudo era feito e foi criado para defender o exército, ou para que o soldado se defendesse das setas. Quem vê filmes de guerra já viu que setas eram mergulhadas as suas pontas em piche, depois acendidas e então eram lançadas contra o inimigo. Eram os dardos inflamados, né? Aquelas setas que estavam com fogo e iam ter com o inimigo para não só matar, mas incendiar. E Paulo diz, tomem o escudo para vos proteger dos dardos inflamados. E que escudo é esse? É o escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Quais são estes dardos inflamados? Que do maligno. Quais são? São tantos. A angústia, o desespero, a tristeza, a descrença, a perseguição, a rejeição, a traição. São tantos os dardos inflamados que Satanás nos manda. E como é que nós nos protegemos? Confiando sempre em Deus. O escudo da fé. A fé não é só ter fé, é confiar plena e absolutamente
em Deus. Quando todas essas coisas vêm à nossa vida, é o escudo da fé, da confiança absoluta em Deus, que nos vai guardar, que nos vai proteger desses dardos inflamados. Como diz Provérbios 30, o Senhor é escudo para aqueles que nele confiam. E ainda temos mais uma peça, capacete da salvação. O segundo elemento deste segundo grupo é o capacete da salvação. O elmo tem como objetivo proteger a cabeça. E era um instrumento pesado que só tinha efeito contra ele talvez um machado, algo muito pesado, muito duro. E nós revestimos a nossa cabeça com este capacete. Para os mais novos, como é que o Magneto se protege de Charles Xavier? Como é? É um capacete, não é? Ele mete um capacete para que o Dr. Xavier não lhe leia a mente. Da mesma maneira, ou muito, não é da mesma maneira, mas muito idêntico, nós temos um capacete que nos vai proteger contra os ataques de Satanás. E este capacete chama-se a certeza da nossa salvação. A certeza da nossa salvação. Como Paulo diz em Tessalonicenses, o capacete é a esperança da salvação. É isto que nos protege. É quando Satanás nos ataca a dizer: tu és filho de Deus. Quem não teve esta dúvida? Quem não teve esta dúvida? Será que tu és mesmo um filho de Deus? Será que aquilo que tu acreditas é verdade? Será que tudo aquilo que tu tens defendido, será que este livro é mesmo a palavra de Deus? Será que tu, a pecares desta maneira, podes ser chamado filho de Deus? E as dúvidas vêm, irmãos. E sabem o que é que nos guarda a mente? É exatamente saber que nós fomos salvos. Sim, eu peco, é verdade. Sim, eu falhei, é verdade. Mas a minha salvação não está em mim, está em Jesus Cristo. Eu sou salvo por aquilo que Cristo fez por mim e não por mim mesmo. Este é o nosso capacete que nos guarda a mente dos ataques de Satanás. E por último, temos a espada do Espírito. Uma espada curta, usada para defesa e para ataque. E o que é esta espada do Espírito? Diz no verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Esta é a espada do crente. Esta é a espada com que nós desferimos golpes contra os inimigos, ou contra o inimigo. É a palavra de Deus. Olhemos para o exemplo de Jesus Cristo, que, sendo tentado no deserto por 40 dias, a sua espada naquele deserto foi dizer o quê? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Esta foi a espada que derrotou Satanás. Esta foi a espada que afastou o inimigo. Está escrito. É a própria palavra de Deus que é usada como espada para batalhar contra o inimigo. Irmãos, por isso nós temos que nos lembrar quão importante é nós conhecermos a palavra. Quão importante é nós dominarmos e conhecermos a palavra de Deus de capa a capa. Se me derem agora uma G3 ou uma AK-47, uma metralhadora, sabem, eu vou morrer antes de conseguir dar o primeiro tiro, porque eu não sei trabalhar com aquilo. Eu não sei funcionar com uma arma. Nem sei como é que se destrava ou se trava, não sei. Da mesma forma, se eu não conheço a minha arma, se eu não manejo bem a minha espada, facilmente sou atacado. Não basta ter o livro, não basta ter a palavra de Deus em formato de papel. É preciso tê-la guardada no coração. É preciso conhecê-la para que no momento certo, no ataque de Satanás, nós digamos e tenhamos a palavra guardada para dizermos o quê? Está escrito. Está escrito. E por último, verso 18. Não é uma parte da armadura, mas é o ambiente da guerra. Como é que ele deve ser? Onde é que ele deve estar? Verso 18. Ainda faz parte daquela sentença, estai, pois, firmes, do verso 14.
E agora vem uma outra característica, que é aquele armamento todo, e agora no 18, com toda a oração e súplica. Com toda a oração e súplica. E com toda a oração e súplica significa com todo o tipo de oração. Significa com adoração, com louvor, com ações de graças, com petição, com súplicas, com intercessão. É orar, é ter uma vida de oração. Nós estamos em guerra e a nossa comunicação, assim como é imprescindível ao soldado ter um meio de comunicação, um rádio, né? Um walkie-talkie, seja lá o que for, não sei como é que se chama. Como é que se chama? É rádio, pronto. Ele tem que estar em comunicação. Da mesma forma, nós, durante a nossa guerra, durante a nossa batalha, nós temos que estar em total comunicação com Deus, por meio de toda a oração e súplica. Mas também, quantas vezes? Em todo o tempo no Espírito. Em todo o tempo. Não é... As pessoas às vezes ter uma vida de oração não é ter 5 minutos de manhã para orar. Orar enquanto vou para o trabalho, ou ter acolá um momento de oração. Esses momentos são preciosos, devem existir na nossa vida, termos um tempo no dia para nos dedicarmos à leitura e à oração. Nós devemos participar das reuniões de oração, da oração como corpo, mas também tem que ir além disso, é orar constantemente. Não significa estarmos sempre a orar, não adotamos uma vida monástica, mas no dia a dia, seja no trabalho, seja na escola, na empresa ou no convívio social, nós estamos sempre em comunicação com Deus. Estamos sempre a falar com Deus. Qualquer coisa que acontece, nós dialogamos com Deus, estamos à vontade para falar com Ele. E não ter aquele momento tipo consulta, psicanálise, consulta de psicólogo. Agora vou orar e depois agora vivo o resto do meu dia. Não. Orar em todo o tempo. E vigiando com toda a perseverança. É estar atento e desperto com constância. Não dar espaço para o sono espiritual. E sabem como é que ele acontece? Dizendo assim, olha, hoje não deu. Hoje aconteceram tantas coisas, hoje não consegui orar. Não conseguiste orar porque não quiseste orar. Porque facilmente tinhas prescindido de alguma coisa para orar. Constante vigilância. Porque hoje não oramos. E amanhã também acontecem outras coisas e não oramos. E além outras coisas não oramos. E de repente começamos a passar uma semana sem orar, 2 semanas sem orar. Eu comecei uma dieta e estava a dar resultado. Mas entretanto o Tiago adoeceu, parei a dieta, já não consegui fazer e sabem, é difícil retomar. A gente perde o hábito, perde aquele ritmo. E a mesma coisa e mais ainda acontece com a oração. Se nós não nos disciplinamos a ter uma vida diária e constante de oração, nós perdemos o ritmo e vivemos sem oração. E reparem agora no último, o quarto todo. Reparem, toda a oração, todo o tempo, toda a perseverança e agora por todos os santos. Por todos os santos. Porquê? Porque nós estamos numa batalha. Nós estamos numa batalha e uma batalha não se faz com um guerreiro. Nós não somos o Rambo para sozinhos eliminarmos o exército inimigo inteiro. Nós fazemos parte de um pelotão. Nós fazemos parte de uma legião. E temos que zelar uns pelos outros. Sabem, o sistema romano, uma técnica de formação militar romana, era chamada formação tartaruga. Já ouviram falar? Consistia em que os soldados colocavam-se todos alinhados e eles usavam os escudos para formar uma carapaça onde era quase impenetrável. Eles estavam todos alinhados, todos juntos, compactos, com os seus escudos do lado e por cima, e era uma formação tartaruga onde ninguém conseguia, ou muito dificilmente se conseguia penetrar dentro dessa formação.
E imaginem que um soldado desses sai dessa formação. Ele é um alvo, uma presa facílima para o inimigo. Mas enquanto ele estiver no batalhão, ele está seguro. Da mesma forma, irmãos, nós, ao batalharmos na oração, não oramos só por nós. Nós zelamos uns pelos outros. Não deixamos soldados para trás. Não deixamos feridos para trás. Mas resgatamos todos. Levamos todos. Alguns com mais custo do que outros. Mas nós mantemo-nos e movemo-nos unidos em oração. Zelando uns pelos outros. E agora Paulo faz um pedido. Eu sei que o tempo já passou, peço perdão por isso. Paulo faz um pedido no 19 e 20. Diz: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Paulo usa o gancho da oração e diz: olha, não se esqueçam de orar por todos os santos e orem por mim também. Preso em Roma, já estava há 2 anos preso em Cesareia, meio ano preso num navio que naufragou e agora ia estar 2 anos preso em Roma. E Paulo diz: orem por mim. Para quê? Para que eu seja solto? Para que as minhas comodidades sejam melhores? O meu meio ambiente seja melhor? Não. Orem por mim para que eu possa pregar o Evangelho. Orem por mim para que eu, estando aqui preso, a minha boca fale do Evangelho de Jesus Cristo. Para que Deus me use onde eu estou. E é esta oração que cada um de nós deve ter. Orar para que tu que estás num casamento, num trabalho, num relacionamento, num grupo de amigos, seja onde for, na escola, orem para que o Senhor vos conceda intrepidez, sabedoria, ousadia para fazerem o Evangelho de Jesus Cristo conhecido onde vocês estão. Então Paulo conclui a sua carta falando de Tíquico, que vai levar a informação para animar o coração dos Efésios, e também a bênção comum e similar de outras cartas de Paulo aos seus irmãos. Eu quero terminar com algumas aplicações rapidamente. A primeira delas, encarar que estamos numa batalha com as forças do mal. O diabo é real, existe e quer ferir-nos de todas as maneiras possíveis. E para resistir e continuarmos a lutar, precisamos de buscar a força que vem de Deus e usar os recursos espirituais para travarmos esta luta. Não são os nossos recursos, não é a nossa força, mas é a força do Senhor e as armas do Senhor. Também saber que se desprezarmos alguns recursos e não usarmos todos, facilmente iremos ser atacados e feridos. Precisamos de todos os recursos, de toda a armadura. Irmãos, nós temos que pensar, quando somos atacados por Satanás, se também, porventura, não estamos a desleixar-nos em algum destes recursos. Se não estamos a deixar alguma parte da armadura de fora. A espada, o escudo, o Evangelho, o capacete, nós temos que usar todos eles. Temos que pensar se a razão de estarmos a ser atacados e feridos é por não usarmos todo o equipamento que Deus nos dá. Também quero salientar uma coisa. Há uma diferença entre ser atacado e ser ferido. Ser atacado, no contexto espiritual, é exatamente através de palavras, de ações dos outros, de coisas que vão acontecendo na nossa vida. Isso são ataques de Satanás. Coisas que nos ferem no corpo, muitas vezes. Outra coisa, ser ferido espiritualmente, é a nossa fé começar a sucumbir. As nossas certezas começarem a desaparecer. A angústia a aumentar. Começarmos a desesperar pelo futuro que aí vem. Isso é ser ferido por Satanás. Então não desprezemos também a oração. Seja nos momentos planeados, seja nos momentos da igreja, seja em qualquer altura, não desprezemos a oração. Reparem Pedro, muito confiante. Jesus disse: vigiai e orai,
E o único que vigiou e orou foi Jesus. Pedro achava que não era preciso. E o que aconteceu? Negou o Senhor 3 vezes. Orai, não desistam da oração. Também procuremos conhecer a nossa arma mais poderosa. Deus deu-nos uma arma poderosíssima, mais poderosa do que qualquer bomba nuclear. É a palavra de Deus. Por isso, irmãos, nós insistimos na pregação, na exposição da palavra. Todos nós temos que conhecer a palavra para atacar o inimigo. E também insistimos para que cada um de vocês, cada um de nós, leia em casa, estude as Escrituras. Porque vai chegar o dia em que vocês vão ser tentados. Quando alguém for tentado a nível sexual, o que é que nós vamos dizer? Está escrito o quê? Se nós não conhecemos nenhum versículo, nenhuma passagem que nos ajude a argumentar contra essa tentação, o que é que nós vamos dizer? Se alguém nos impele a mentir, nós vamos dizer, está escrito. O quê? Se nós não conhecemos a palavra. Nós, para argumentarmos e vencermos a tentação e dizermos, se alguém me impele a mentir, eu digo, não, está escrito. O quê? Portanto, deixe cada um de vocês a mentira e fale a verdade. Efésios 4. Fugir da impureza. Nós temos que ter a palavra na nossa mente para quando a tentação vem, seja ela qual for, nós digamos assim, está escrito. Não me apetece ir ao culto. Não me apetece vir à igreja, está muito calor, ou está muito frio, está a chover, ou está a sol. E não, está escrito, não deixeis de congregar-vos, como é costume de alguns. Mas para nós usarmos este recurso e para nos defendermos, nós temos que conhecê-la, temos que estudá-la, temos que memorizá-la, se possível. E por último, em que lado da batalha nós estamos? Todos estamos numa luta. Todos nós aqui. Todos nós. A questão é, qual é o campo em que tu estás a lutar? Talvez alguém aqui ainda esteja no campo inimigo. E eu quero dizer que em Cristo Jesus há salvação. Em Cristo Jesus há resgate. Há o resgate deste reino das trevas para o reino da luz. Em Cristo Jesus há restauração. Em Cristo Jesus há força para vencer o pecado, para vencer a tentação. E deixa-me dizer-te que se tu estás do lado errado da batalha, tu vais ser destruído por toda a eternidade. Se tu estás do lado da batalha, se tu não tens Deus contigo, tens Deus contra ti. E sabem, pior do que ter Satanás contra nós, é ter o próprio Deus contra nós. A Escritura diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus está connosco. Como John Knox dizia, um homem sozinho com Deus é a maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus for contra nós, quem será por nós? Ninguém. De que lado é que tu estás? Então, irmãos, olhemos para Jesus Cristo. Olhemos para o autor e consumador da nossa fé. Olhemos para a cruz. Olhemos para aquilo que foi conquistado por nós. Para a salvação que Ele nos garantiu por meio do seu sacrifício, morte e ressurreição. E lembremos-nos, o mal já está vencido. O mal já está vencido. Quando as dúvidas da nossa salvação vierem à nossa mente, lembremos, Jesus Cristo justificou-me, lavou-me e eu agora sou redimido, adotado por Deus, da família de Deus, filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Quando as tentações vierem, lembremos que Ele lavou-nos, purificou-nos e santificou-nos com o seu precioso sangue. Quando as dúvidas quanto ao futuro vierem, lembremos-nos que Ele já se assentou nos lugares celestiais e reina e virá para julgar o mal de uma vez por todas e ressuscitaremos então para a vida eterna. Olhemos sempre para o nosso general, para o nosso comandante, para aquele que lidera as tropas,
porque Ele já venceu. Olhemos para Ele, se queremos também ser vitoriosos na nossa batalha. Amém.